Eu adoro uma boa ferramenta impressa em 3D, a ideia de poder economizar dinheiro, tempo e uma viagem à loja de ferramentas, tudo enquanto obtenho exatamente a ferramenta que quero, na cor que quero, com peças de reposição imprimíveis em 3D, quando inevitavelmente a quebro. Para mim, é isso que a impressão 3D significa. E de fato, um dos meus vídeos anteriores sobre ferramentas impressas em 3D recentemente ultrapassou a impressionante marca de 500 mil de visualizações, mas nos últimos anos, à medida que as impressoras melhoraram significativamente e as competições de design se tornaram muito mais recompensadoras, notei uma certa tendência. Os designs impressos em 3D estão ficando cada vez mais complicados, com muitas mais peças, muito mais montagem e muito mais filamento e horas de impressão necessárias. E não me entenda mal, é incrivelmente incrível que possamos imprimir projetos tão legais e complexos quando eles funcionam. Mas mais vezes do que posso contar, eu imprimi algum grande projeto viral e passei bem mais de 1 hora montando-o, apenas para descobrir que as engrenagens ou mecanismos se desintegram após o primeiro uso, ou que simplesmente não serve ao propósito tão bem quanto deveria, e mesmo que eu vá terminar minha configuração de reciclagem de filamento algum dia, ainda me dói jogar um projeto como este na lixeira de reciclagem depois de desperdiçar tanto do meu tempo e do tempo da minha impressora montando-o. Então, no último mês ou mais, eu tenho trabalhado duro, imprimindo toneladas dessas novas ferramentas imprimíveis em 3D e projetos em uma busca para tentar descobrir quais deles realmente valem o seu tempo e seu filamento. Aqui está o que eu descobri. E a propósito, eu quero ser muito clara. Tenho o mais profundo respeito e apreciação por cada designer que compartilhou seus designs online para todos aproveitarmos. Cada um desses designs é sinceramente superior a qualquer coisa que eu poderia conceber ou criar sozinha. Se eu criticar, espero que os designers vejam como um feedback genuíno do usuário para melhorias futuras, e não como uma acusação a eles ou às suas habilidades. Ok, vamos lá. Primeiramente, vamos começar com uma nota alta com esta mangueira flexível para extração de poeira, que por si só se tornou muito empoeirada. Encontrei este modelo em Printables e fiquei imediatamente intrigada. Mesmo tendo a extração de poeira da minha serra de mesa conectada a um aspirador industrial insanamente potente de 4.500 watts e depois dividida usando um divisor ITRA de maior fluxo que eu projetei, a extração de poeira padrão da minha serra de mesa é um lixo quente. Então imagine como fiquei empolgada quando vi isso. Não só pode ser usado como um extrator de poeira, mas eu imediatamente imaginei usá-lo para todos os tipos de coisas, como extração de fumaça ou gases quando estou soldando, etc. Agora decidi imprimi-lo em Sunlu ASA e ABS para durabilidade e para combinar com as cores da minha serra de mesa. Mas em vez de imprimir o grampo padrão, eu realmente projetei 2 dos meus próprios. Um é um suporte de mesa que você pode encher com objetos de metal pesados, como chaves Allen antigas, ou brocas para mantê-lo estável na mesa de trabalho enquanto você está trabalhando. O outro é um grampo modificado que se fixa à mangueira, permitindo que você o prenda à borda de mesas ou prateleiras. Embora seja muito difícil de imprimir como projetei, convido alguém a fazer um remix ou criar seus próprios designs. De qualquer forma, a montagem dessa coisa é divertida e fácil e as juntas se encaixam de uma maneira mais satisfatória. Algumas delas são um pouco mais soltas que as outras, provavelmente devido a diferentes tolerâncias em diferentes impressoras 3D ou talvez porque eu imprimi estas em ASA, que encolhem um pouco em vez de algo como PLA ou PETG. Dito isso, você geralmente consegue colocar as coisas exatamente onde deseja. Se você mexer um pouco, lembro de uma recomendação do tio Jesse de que você pode passar um pouco de esmalte transparente nas juntas impressas em 3D para torná-las mais apertadas. Então eu posso fazer isso no futuro. No geral, isso é um problema bem menor, e com a adição dos meus 2 designs, esta é uma ferramenta super versátil para se ter na oficina, que realmente não requer muito tempo de montagem ou filamento. Por esses motivos, darei a este um retumbante 2 polegares para cima. Totalmente vale a pena. A seguir, temos esta placa de penas de serra de mesa. Vocês têm sido muito bons em me informar quando eu não uso uma ferramenta da maneira mais correta ou segura, o que é frequente. Uma das ferramentas que vocês sugeriram foi uma placa de penas para manter as tábuas pressionadas durante o uso da serra de mesa. Bem, acontece que você pode imprimir uma,
E se você conseguir encontrar algumas das ferragens M6 menos comuns, é possível montá-lo em casa. Agora, eu imprimi isso a partir de um rolo novinho em folha de PETG verde-lima da Polymaker porque precisa ser flexível. Mas como você pode ver, não estou apenas falando bobagens quando digo que o PETG não é compatível com o meu ambiente. Juro por Deus, um dia vou fazer camisetas que digam "Deus odeia PETG" ou algo do tipo. De qualquer forma, eu precisei projetar minhas próprias porcas, porque as porcas do criador eram grandes demais para o meu pequenino... Espera, o que ele acabou de... Serra de mesa. De qualquer forma, minhas porcas continuavam emperrando por algum motivo. Cara, sério? Preciso tirar um tempo para talvez redesenhá-las de novo. Mas mesmo assim, não vejo motivo para culpar o modelo original. É ótimo, mesmo que as porcas do designer fossem grandes demais. Eu classifico isso como digno de filamento. Altamente recomendado. A seguir, vamos experimentar outra pequena ferramenta que será super útil se cumprir o que promete. Não sei sobre vocês, mas não sou nem de longe boa o suficiente em soldagem para equilibrar a manutenção dos fios juntos, derretendo a solda e alimentando nova solda simultaneamente. É por isso que quando eu vi o rolo de solda em Printables, eu fiquei realmente animada. Infelizmente, minha primeira tentativa falhou miseravelmente e o pino se quebrou durante a montagem. Esse é um problema comum em círculos ou pinos impressos em 3D e reaparecerá neste vídeo. Devido à falha no corpo principal do desenrolador de solda, foi necessário reimprimir grande parte da ferramenta. Eu reimprimi e montei, mas descobri que a engrenagem tinha muito atrito, mesmo quando tentei duas engrenagens diferentes impressas em duas impressoras diferentes. Não sou a única, pois depois vi que o criador sugeriu lubrificante politetrafluoretileno nas engrenagens. Apliquei algum lubrificante até que toda a engrenagem parecesse que alguém acabara de espalhar chantilly por toda ela. Mas enfim, foi em vão. A engrenagem gira, mas é muito difícil fazê-lo com apenas um dedo. Ótimo, ainda gosto da ideia. Então tentarei imprimir a engrenagem usando compensação de furo X-Yux para deixar esse furo um pouco mais solto quando tiver mais tempo para me dedicar a isso. E eu aposto que isso resolverá esse problema. E está melhorando à medida que trabalho o lubrificante, mas por enquanto vou ter que dar a esta uma ótima ideia, mas proceder com cautela. A propósito, outra ferramenta de solda que eu imprimi é um conjunto de mãos auxiliares, ou uma mesa ergonômica Delta. Então, se você quiser que eu faça outro vídeo como este, lembre-se de dar um like neste vídeo e deixar um comentário abaixo, para que o algoritmo que governa toda a minha renda e bem-estar faça deste um sucesso digno de repetição. Enquanto estamos falando de solda, vamos conferir este popular extrusor de fluxo de solda que eu imprimi em Polymaker ASA para que ele possa resistir ao calor se eu estiver usando um soprador térmico perto dele. Honestamente, essa coisa é tudo o que eu esperaria de uma ferramenta impressa em 3D. Imprimi-lo é fácil o suficiente, e o autor até forneceu os suportes integrados para ajudá-lo a imprimir o parafuso. Se tiver problemas em manter os dentes do parafuso na cama, isso ocorrerá ao tentar imprimir este modelo sem o arquivo de suporte. A montagem é simples, o modelo não é muito complexo. O friso é lindo e usa o mínimo de filamento possível. As tolerâncias nisso são perfeitas. Agora, a princípio, eu realmente achei estranho que o parafuso está na direção contrária do que você esperaria e realmente parecia antinatural. Mas então, como se vê, percebi que isso era uma consideração ergonômica porque é muito mais fácil extrudir a pasta com um movimento para baixo do polegar em vez de um movimento para cima do dedo indicador ou mesmo um movimento para baixo do dedo indicador. Honestamente, este é fantástico. Eu dou um beijo de chefe de perfeição. Talvez há um ano, meu amigo e colega criador de conteúdo Mandic realmente me convenceu a pegar a chave de fenda LTT, que na época todo mundo estava falando muito bem. Mas, considerando que eu moro aqui em Israel, quando finalmente a tive em minhas mãos, me custou algo como $70, o que é honestamente insano para uma chave de fenda, não importa o quanto você realmente a use. Mas também, desde que a comprei, percebo que quase nunca a uso, optando por esses drivers hexagonais dedicados que custam alguns dólares e vêm em tamanhos comuns, cujo link colocarei na descrição. Essa chave de fenda não valeu $70 para mim, mas não se preocupe, Alan, não estou brava com você. Para piorar a situação,
pouco depois de eu comprá-la, alguém fez upload de um design 3D imprimível gratuitamente, o que me fez pensar que talvez valesse a pena se eu tivesse impresso em 3D. E mais, não há como a versão 3D imprimível ser realmente comparável em experiência de usuário ao produto original. Certo? Certo? Para descobrir, comecei a imprimir os printables mais populares usando uma combinação de ABS preto e laranja da Filamentix. Escolhi imprimir a versão remixada do Ratchet em vez da original, após ler algumas avaliações. Como esta é uma parte que eu espero manusear muito, escolhi imprimi-la em alturas de camada de 0,12 mm para que ficasse agradável e suave. Acho que ficou horrível. Ficou horrível. É tão ruim que imediatamente comecei a me culpar por procrastinar infinitamente ao refazer a modelagem de entrada nos meus Vorons, mas então fui olhar o modelo no fatiador e percebi que todas essas imperfeições estão realmente no modelo. Isso, meus amigos, é porque é muito melhor compartilhar arquivos STEP do que STLs de baixa resolução. Porque as impressoras hoje em dia melhoraram muito na impressão de detalhes. E elas realmente, você sabe, imprimem esses detalhes mesmo que sejam realmente falhas. De qualquer forma, montei uma coisa e experimentei algumas das diferentes opções de catraca para ver se este cara parafusa melhor do que parece. E honestamente, essa coisa não é grande coisa. A tampa traseira não se encaixa tão bem e é preciso uma tonelada de força para realmente travá-la para que ela não deslize por si só. O catraca da versão padrão é muito frágil e quebra, e a versão remixada é muito rígida. Além disso, apesar de ter setas para mudar a direção, só catraca em uma direção. Felizmente, no processo de brincar com isso e seus remixes, descobri que, na verdade, existe outra versão totalmente diferente que usa 608 rolamentos e peças um pouco mais volumosas para o mecanismo de catraca. Então, talvez eu imprima isso em no próximo vídeo se eu fizer um. Quanto a este que viralizou em impressões e que tem aparecido sem parar no meu feed, entre os artefatos, o ajuste e a funcionalidade, vou ter que dizer que este precisa de trabalho. A seguir temos este lápis mecânico da Printables. Estou sempre encomendando esses lápis de carpinteiro do AliExpress, mas também estou sempre perdendo ou quebrando eles. Então decidi tentar uma versão imprimível em 3D, então encomendei um monte de grafite de reposição online e esperei pacientemente por cerca de um mês para que eu pudesse testar o design para vocês. Se você gostou da dedicação, por favor, dê um like e se inscreva no canal. Em casa, comecei a imprimir as peças e fiquei surpresa ao ver que a maioria delas precisa ser impressa com alturas de camada de 0,12 mm. Fiquei um pouco irritada que os modelos não estavam orientados corretamente para a impressão. Designers, isso é uma coisa realmente pequena, mas faz uma enorme diferença para os iniciantes que talvez ainda não entendam qual é a melhor maneira de imprimir algo. Vamos encarar. A função de auto-orientação na maioria dos fatiadores nem sempre está correta. De qualquer forma, demorou bastante para imprimir todas essas pequenas peças em camadas tão finas. E nem é preciso dizer, imprimir este corpo muito fino em pé levou várias tentativas em várias impressoras. E mesmo após atingir o topo, este não esfriou adequadamente. Então, na verdade, eu não consegui parafusar a ponta. Mas quanto a problemas durante a montagem, juro que foi apenas a ponta. Oh, meu Deus. Cansada de tentar reimprimir, aqueci o plástico, forcei a parte rosqueada para dentro e soldei com um ferro de solda. Nesse ponto, essa coisa funcionou bem, e eu realmente adoro o mecanismo inteligente para empurrar o filamento para fora sem precisar de qualquer tipo de mola ou qualquer hardware real. A maleta de transporte com visual bacana e as diversas opções de tampa que acompanham são um bônus legal. No final das contas, a orientação da impressão e a fragilidade fazem com que este produto não seja tão agradável ao toque quanto as opções mais pesadas que costumo comprar. E é, como eu disse, bastante difícil imprimir o corpo principal. Então vou classificar como uma ideia fofa. Se você acha que realmente pode imprimi-lo, tivemos alguns sucessos reais até o momento. Vamos tentar algo um pouco mais desafiador e ambicioso com este torno de mesa que está popular agora no mundo dos criadores. Você pode imprimir em 3D diversos tipos de tornos de mesa, como tornos fractais, tornos simples, como o enviado por Joseph Prusa, entre outros.
Mas este realmente chamou minha atenção porque era totalmente imprimível em 3D e tinha uma estética realmente bonita e sofisticada que eu realmente gostei, sinceramente. Eu até o imprimi em uma combinação de ASA Preto Galáxia da Polymaker e ABS Verde Neon da Kexeled e comecei a montá-lo, e foi aí que os problemas começaram imediatamente. Ferramentas impressas em 3D são ótimas, mas às vezes um simples parafuso de aço seria muito melhor. Espere, não, aquele nem estava sujo. Por exemplo, raramente tenho muita sorte com parafusos impressos em 3D, ou eles se partem ao meio completamente, ou a hexágono no meio se desgasta. Este sofreu um pouco do último e do primeiro, mas felizmente consegui imprimir alguns extras e colocá-los totalmente antes que o hexágono se desgastasse completamente. Então havia os trilhos guia. Círculos altos e finos são um desafio para impressão 3D, pois eles tendem a balançar na placa de construção, já falhando antes. As extremidades dos que usei também saíram estranhas, mas cortei-as e mesmo assim funcionou. Ademais, emendas em peças tão pequenas são problemáticas, resultando em um cilindro imperfeito. Na minha opinião, talvez fosse melhor apenas contar com alguns parafusos e algumas simples cavilhas de madeira para simplificar o design, mas eu divago. Ao terminar a montagem, encontrei outro problema. A principal coisa do eixo de transmissão tornou-se extremamente difícil de parafusar e eventualmente quebrou. E eu percebi que eu não era a única com esse problema, e que o criador recomendou imprimir novamente com 99% de escala XIS Ideal, o que eu fiz junto com o uso de costuras aleatórias. Então eu tive que perfurar a peça quebrada antiga e tentar remontar todo o conjunto, esperando o tempo todo que as roscas dentro das mandíbulas principais do torno não estivessem completamente danificadas. Fiquei insatisfeito, mas consegui fazer. Eu tentei instalar a versão X-Earstains de escala de 99% e tive o mesmo problema. Está completamente preso aqui? Olha, eu acho que essa é uma ideia super legal e eu posso experimentar algumas das outras morsas impressas em 3D da próxima vez, mas dado o quão finas e delicadas são as roscas reais neste modelo e quão apertadas parecem ser as tolerâncias, por agora vou ter que dar a este uma classificação de soa bem, não funciona. Para o último modelo, vamos analisar o enrolador de filamento V-Roller. Eu já experimentei vários dos diferentes modelos de reenroladores de filamento que existem, e todas as vezes, no melhor dos casos, acabo jogando-os na lixeira de reciclagem quando quebram. No pior dos casos, algum defeito de design faz com que eles girem fora de controle enquanto estou tentando reenrolar o filamento. Enquanto isso, a maioria do meu filamento hoje em dia vem de carretéis de papelão, e eu literalmente perdi vários carretéis novos de filamento tentando reenrolá-los, seja com um design de reenrolador defeituoso que girou fora de controle, ou arrancando os lados dos carretéis de papelão e não sendo cuidadosa o suficiente. Eu preciso de uma solução que simplesmente funcione, e é por isso que o V-Roller, que está meio montado aqui, chamou minha atenção. Ao contrário de tudo o mais na lista, o V-Roller é um modelo pago atualmente em sua 8ª versão beta, então eu tinha a esperança de que isso significaria que ele seria um pouco mais bem planejado. Imprimir as peças foi fácil o suficiente, embora eu não tenha seguido as instruções à risca, o que vamos retomar mais tarde, e é por isso que ele está atualmente desmontado. Contudo, a montagem foi bem sucedida. A documentação foi muito detalhada, mas ainda assim precisei de algumas sessões curtas em 3 dias diferentes para terminar. Em minha defesa, este design faz uso de muitos insertos de calor e rolamentos e hardware que, a princípio, me irritaram um pouco, mas quando depois quebrei algumas partes dele, fiquei realmente aliviada por poder desmontar e remontar essa coisa várias vezes sem destruí-la. Consegui, como sempre, ainda colocar algumas coisas ao contrário, mas no geral não tenho nada além de elogios para o guia de montagem deste modelo. Optei pela versão alimentada por furadeira, e fiquei extremamente impressionada ao operá-la pela primeira vez. Não só essa coisa faz o que é anunciado, mas faz isso em um formato muito mais compacto do que as alternativas disponíveis. Nota à parte aqui, descobri que uma chave de impacto não gosta de ser operada em baixa velocidade, e a minha começou a fumar, fazendo com que eu trocasse pela minha furadeira. Agora, os únicos 2 ou 3 problemas que eu tive com o modelo em si foram que A. Ele fazia muito barulho. B. O guia de filamento que deveria deslizar suavemente para cima e para baixo no eixo em movimentos contínuos. Último, eu juro.
ficava preso na mesma posição repetidamente. E se, depois de abusar deste modelo, consegui completamente despir o hexágono por dentro. Tentei aplicar epóxi em uma parte, mas estava completamente deteriorada. Então decidi reimprimir isso em um material mais resistente. Na verdade, escolhi usar o Polymax PC da Polymaker, e acho que isso vai aguentar muito melhor. Quanto ao barulho e ao movimento do eixo, quando passei pelas instruções novamente, descobri que na verdade deveria ter impresso ambas as partes com cenas aleatórias. Esses problemas foram na verdade erro do usuário, por isso reimprimi essas partes. Eventualmente, no entanto, comecei a confiar nesse dispositivo e estava passando por rolos de filamentos sem problemas até que desgastei a engrenagem interna e também até que quebrei um dos pinos impressos que mantém o rolo no lugar. Certamente não ajudou o fato de eu ter usado Prusament Galaxy Black em um dos lados, que está cheio de substâncias contaminantes no filamento. Eu poderia ter escolhido PELA Plus ou até ABS, que provavelmente teriam resistido. O eixo de transmissão teria resistido melhor se eu tivesse escolhido outro material além do PLA. Porém, se o designer deseja que o objeto seja resistente e durável o bastante para durar mesmo quando impresso em PLA, eu poderia sugerir adicionar apenas uma inserção de calor ou até mesmo um parafuso M5 na parte externa dos pinos desses designs para manter os rolos no lugar. Tentei adicionar um parafuso de madeira comum do lado de fora, mas tive dificuldade em encontrar o centro de cada rolo. Então eu acabei apenas colando o pequeno pino de volta. Tenho certeza de que vai quebrar novamente, então provavelmente vou acabar tendo que reimprimir todo este suporte lateral, o que infelizmente parece que vou precisar basicamente desmontar e remontar a coisa toda do zero, razão pela qual está atualmente em pedaços na mesa. Ainda assim, dado o fato de que este design, como eu disse antes, já está em sua 8ª revisão, e parece que novas revisões são lançadas regularmente, tenho uma boa sensação de que o criador vai ver este vídeo, espero, e adicionar um design melhorado opcional com um pouco mais de suporte para os rolos que resolva o desafio e talvez aconselhando as pessoas a imprimir o furo central com algo um pouco mais forte. Realisticamente, a maioria dos meus problemas foram, como eu disse antes, minha falha em ler as instruções e eu sendo um pouco bruto com isso. Então, apesar dos problemas, consigo ver o potencial total deste design quando sair da versão beta e ainda vou dar 2 polegares para cima e posso recomendar que qualquer um que precise rebobinar filamento, confira. Apenas considere imprimir o suporte superior com os pequenos pinos de PLA Plus ou PETG e, como eu disse, a unidade principal de ABS ou até mesmo PC, se você puder imprimi-lo, qualquer coisa exceto PLA brilhante ou sedoso. Então, aí está, um punhado de ferramentas populares impressas em 3D que requerem alguma montagem, junto com minhas avaliações sobre se elas valem a pena serem impressas no momento. Aos designers apresentados, obrigada por compartilharem seus trabalhos. Espero que aceitem minhas críticas como feedback construtivo, quando aplicadas. Como eu disse antes, a propósito, eu realmente tenho cerca de meia dúzia de outros modelos que estou no processo de impressão agora, ou apenas outras coisas que estou esperando as peças para que eu possa terminar de montá-las. Se você se inscrever, farei menos piadas sujas. E mesmo se você estiver inscrito, por favor, deixe um comentário abaixo para me informar se você gosta deste formato ou não. Agradeço aos nossos membros do YouTube e apoiadores do Patreon, especialmente aos membros Nylon e Peak, Chip Cox, Two Crazy Kiddos, Amir Khan, Chris Miller e Aaron Pate. E para qualquer um de vocês que gostariam de ter acesso a conteúdo exclusivo apenas para membros e um diretório de descontos épico de muitas das principais marcas da indústria, visite o link na descrição abaixo para se juntar à nossa comunidade Patreon. É tudo por hoje, mas vejo vocês na próxima semana!